Fala galera do YouTube, Zouk na área novamente. Venho aqui para fazer a segunda parte dos personagens SSR. Hoje eu vou falar sobre os personagens de assistência. Então vamos lá para a explicação. Galera, os personagens de assistência no jogo, como eu já disse num vídeo anterior, eles são bem variados. Cada personagem de assistência nesse jogo faz uma coisa diferente. Na real, é assim como os tanques, né? Cada tanque trabalha com um sistema. Os assistentes também são a mesma coisa. Cada um trabalha com um sistema diferente. Só dois personagens de assistência aqui dos SSR que trabalham com o mesmo sistema. Mesmo eles sendo diferentes entre eles, mas eles trabalham com o sistema de cura. Então eu vou começar falando sobre cada um desses. O primeiro que eu vou falar vai ser o Law. A ult do Law, ele dá um dano de 23% de ataque e restaura o HP de todo mundo em 115%. Então a ult do Law vai dar um dano muito baixo e vai dar uma cura na sua equipe inteira. Ele vai curar a equipe inteira. A primeira habilidade passiva dele. Toda vez que ele toma um dano, ele ganha um stack de Snow Leopard. Pode acumular até 5 stacks. E o que esse stack faz? Quando ele for usar a ult, para cada stack que ele tem, ele dá 6% a mais de cura. Ou seja, se ele acumulou 5 stacks, ele vai dar 30% a mais de cura. Isso é bem legal. Segunda habilidade passiva dele. Fala que quando o Law entra quando começa um round, ele ganha 3, se ele não tiver nenhum stack de Snow Leopard, ele ganha 3 stacks de Snow Leopard. Então o que acontece? O Law entrou, ele entrou na batalha, ele já vai estar com 3. Ele vai tirar o stack tudo e começou o outro turno, ele já vai estar com 3 stacks. Isso quer dizer que rapidamente o Law vai acumular os 5 stacks para aumentar a cura dele. Isso é legal, tá galera? Então isso é bem legal, porque ele vai estar sempre curando e curando bem. E a última passiva dele, quando o Law usa a ult, acrescenta 28% da cura nos personagens que tiver mais de 50% de HP. Ou seja, o Law vai usar a ult dele. O personagem que ele for curar tem mais de 50% de HP, ele vai curar 28% a mais ainda de cura. Ou seja, o Law, ele é muito bom para você combar com, por exemplo, um outro assistente. Como, por exemplo, o Urahara que dá escudo. Por quê? O Urahara dá o escudo, segura um bocado de dano, os seus personagens vão perder pouco HP, o Law vai curar mais se o HP dos personagens tiver mais de 50%. Então você vai conseguir manter a sua equipe viva mais tempo, beleza? O Law pra mim é uma excelente assistência e você tem que saber usar da melhor maneira. O Law ele não tem resistência de dano, não tem nada, mas o Law funciona um pouco melhor na frente, tá galera? Dá pra você usar ele na frente, porque quando ele toma dano, ele acumula a passiva dele e cura mais depois. Então o Law é um assistente que não é a posição ideal ele ficar na frente, porém ele aguenta ficar na frente um pouquinho, porque você vai aumentar a cura dele. Agora eu vou falar sobre a outra personagem SSR de cura, que é a Sailor Moon. Galera, Sailor Moon pra mim, ela é, junto com o Urahara, são os melhores personagens de assistência SSR. Vamos lá. Na primeira habilidade dela, ela dá dano em todo mundo, 23% de ataque. O dano dos personagens de assistência são baixos, galera. Não adianta você botar personagens de assistência no seu time achando que eles vão dar dano, porque essa não é a intenção deles. Os personagens de assistência são para dar apoio, são para dar assistência realmente no seu time. Não é para dar dano e nem é também para tancar. Eles são feitos para apoiar, ajudar a sua equipe. Ela dá um dano de 23% de ataque em todo mundo e restaura o HP de 3 personagens do seu time com o menor porcentagem de HP igual a 176% de ataque. Então vamos lá, vamos comparar ela com o Law. O Law, a porcentagem de cura dele na ult é menor um pouco do que a da Moon Girl, beleza?
dá 25% de diferença, dá uns 35% de diferença, mais ou menos, de cura, de porcentagem de cura. Porém, o Lau cura 5 personagens e a Mungou cura apenas 3. Ah, Zouk, qual é melhor? Galera, depende da sua equipe. Porque às vezes, se você vai lutar com um time que vai bater em área, o Lau é melhor, porque ele vai curar todo mundo. Mas se você tem uma equipe que vai dar single target, ou um ataque em área que não seja todo mundo ataque em área, que vai diversificar muito o dano, a Mungou consegue curar sua equipe melhor. Porque a cura dela é um pouquinho maior e cura os 3 personagens que acabam sendo os 3 personagens que levam mais dano. Porque, na verdade, quem leva mais dano são os 2 personagens da linha de frente. Então você tem que estar curando mais os 2. E os personagens da linha de trás geralmente só tomam dano se os seus personagens da linha de frente morrer ou se tiver um dano em área na outra equipe. Então isso diversifica muito conforme você vai usar. Os 2 personagens de cura do jogo, pra mim, são excelentes. Eu gosto mais da Mungou pela questão da cura dela ser um pouquinho maior e ser em 3 personagens só, porque geralmente são 2 personagens na sua equipe que levam mais dano. Beleza? Então vamos passar para a primeira habilidade passiva dela. Quando ela usa a ult, que é a Holy Light, garante Starlight, que é um stackzinho dela, por 3 turnos. Essa Starlight pode acumular 5 stacks. E a Starlight vai aumentar a restauração. Ou seja, os personagens que tiverem com Starlight, eles vão ter bônus de cura de 7,5 por Starlight. E a Starlight pode acumular 5 vezes. Isso é muito legal, galera. Isso é muito legal, porque você vai dar um bônus de cura nos personagens que você vai estar curando. E esse Starlight, a gente vai ver aqui nas outras passivas que ela vai dar outros bônus. A segunda habilidade passiva dela. Quando o time tem 2 stacks da Starlight, ela dá uma redução de dano de 13% por 3 turnos. Isso é bem legal, vai reduzir o dano que os personagens vão tomar. Ela dá redução de dano se o personagem tiver com 2 stacks. Isso é bem legal. E a última, se os personagens tiverem 3 stacks do Starlight, aumenta a chance de crítico em 30% por 2 turnos. Muito ok. Muito ok. Então, a Mungou funciona como uma healer e funciona como uma buff. Por quê? Ela vai curar e vai dar bônus de redução de dano na sua equipe e bônus de crítico. Então a Mungou é bem completa. Ela não é igual ao Lau. O Lau só cura. O Lau vai curar, curar, curar. As habilidades dele é para ele curar. A Mungou, além de curar, ela vai dar um buff. Entendeu? Então, pra mim, os 2 personagens de cura são bem ok. Se você tiver e souber encaixar eles nas equipes, eles vão jogar bem. Agora vamos entrar nos outros personagens. Eu vou falar primeiro do Urahara, porque como eu falei, pra mim, o Mungou e o Urahara são os melhores SSR de assistência. Galera, como funciona o Urahara? Urahara, a ult dele, ele dá um daninho um pouquinho maior, tá vendo? Do que o do Lau e a da coisa, mas não é um dano muito alto, é 77% do ataque, é menor do que o ataque dele, porque os personagens de não são para dano. Só que o dano dele é um inimigo só, por isso que é ainda mais baixo, tá? Não é um ataque em área. Porém, ele vai dar escudo em área. Ele dá um escudo no valor de 115% do ataque dele. Então, ao invés dele curar, ele vai dar um escudo que é um sobrevida. E o escudo costuma combar com alguns personagens. Eu vou usar de exemplo o Ishigo. O Ishigo, quando ele tá com escudo, ele tem um bônus de dano na ult dele. Então ele comba com o Ishigo diretamente. O Urahara, pra mim, ele é excelente. Porque esse escudo vai reduzir dano da sua equipe. Então a equipe inimiga vai ter que dar muito mais dano para destruir. E as passivas dele também vai buffar a sua equipe. Primeira passiva dele, quando o HP for maior que 50%, ele acrescenta o efeito de escudo nos
alvos da linha de trás. Ou seja, todos os 3 personagens da linha de trás, se eles tiverem mais de 50% de HP, eles vão ter um bônus no escudo de 15%. Então ele aumenta o escudo que ele dá na linha de trás. Depois dele usar a ult dele, ele acrescenta a chance crítica do time também da linha de trás em 18%. Ou seja, ele vai dar um escudo maior na linha de trás e vai aumentar a chance de crítico do pessoal da linha de trás. Então ele já vai buffar sua equipe. E a última skill passiva dele fala que toda vez que inicia um round, ele vai tirar um debuff do seu personagem com menor porcentagem de HP e vai curar esse alvo em 2,5% do HP máximo dele. Se o personagem tiver com escudo, vai restaurar 1% a mais de HP. É uma cura, não é muito alta, mas é uma cura legal. E como tira um debuff, acaba ajudando muito. Só que é no início do turno. Então, começou o turno, ele vai tirar esse debuff. Se seu personagem não tiver com debuff nenhum, ele só vai curar. E vai ser isso, tá, galera? Então, pra mim, o Urahara é um excelente. Pra mim, ele e a Sailor Moon são os 2 melhores SSR de assistência. Pra aquilo que eu tô falando. Eles vão combar, eles vão buffar a equipe e vão trabalhar ou com cura ou com escudo. Beleza? Agora, eu vou entrar nas 2 personagens de assistência mais criticadas do jogo. Que é a nossa querida Nami e a Imperatriz, que é a Boa Hancock. Vou começar falando sobre a Boa Hancock. Galera, a Boa Hancock, ela é uma assistência diferente, porque ela não vai healar e ela não vai dar shield. Porém, como ela vai funcionar? A Boa Hancock é uma assistência de controle. Times de controle. Ela tende a controlar a equipe inimiga, não deixar a equipe inimiga atacar e você ter uma vantagem no jogo conforme isso. Ela não é ruim, só que ela é muito difícil de usar. Por ela não trabalhar com cura e nem com redução de dano, acaba que ela não dá uma sobrevida muito legal para sua equipe, você não vê ela brilhar tanto e quando os controles dela não funcionam, ela fica praticamente inútil. Por isso que muita gente fala mal dela. Eu não acho ela uma personagem ruim, até porque ela é uma assistência que você pode usar ela como off-tank. Na verdade, ela brilha mais como uma off-tank. Vamos lá para as habilidades dela. A ult dela, ela dá um dano geral, ela dá um dano em área de 61% do ataque. É um dano em área baixo, porque os personagens de assistência não tem um dano legal, só que já é um dano em área e um pouco maior do que os outros assistências. E ela tem 19% de chance de petrificar o alvo. Se você petrificar o alvo perde o turno dele. Isso é muito legal. Só que a chance dela é baixa, tá vendo? É 19% só na ult. Porém, a gente vai ver que com as outras habilidades dela, essa chance aumenta um pouco. Primeira habilidade passiva. O ataque básico dela inflige o perfume. Esse perfume marca o alvo por 2 turnos. E o alvo marcado tem uma chance de 30% a mais de tomar o controle da ult. Ou seja, ela dá um ataque básico, marcou o alvo. Esse alvo que está marcado tem 30% a chance a mais de tomar o stun. Lembra? O stun é 19%. Aqui você tem mais 30%. Então já vira 49%. E não acaba por aí. A segunda habilidade passiva dela fala que toda habilidade de controle dela em personagens masculinos tem um acréscimo de chance de 30%. Ou seja, você tem 30% aqui, mais 30, 60. Mais 19 aqui, você já foi para 79%. Ah, mas é só personagem masculino. Galera, a maioria dos personagens do jogo são masculinos. E os personagens meta do jogo são masculinos. Então, a Boa Hancock
Se pega o controle, ela funciona legal. Vamos para a última habilidade dela. A última habilidade dela fala: quando ela é atacada, ela tem 50% de chance de contra-atacar. Isso pode acontecer apenas uma vez por turno. Galera, isso é bem legal, porque você lembra que o ataque básico dela marca o oponente? Então, se ela toma um ataque, ela contra-ataca, marca o oponente, aumenta mais a chance dela stunar. E quando ela contra-ataca também, ela aumenta o nível de fúria dela para ela usar a skill mais rápido. Porém, o ponto negativo dessa skill é que só pode acontecer uma vez por turno. Se isso não tivesse esse limite de turno, ela seria muito boa. Muito boa. Porque você tem 50% de chance de contra-atacar. O oponente vai atacar você. Você vai contra-atacar, vai marcar. Imagina se você contra-ataca todo mundo, marca todo mundo. Você dá uma stun, você dá a sua ult, stuna todo mundo. Galera, ela ia ser muito forte. Ela ia ser muito roubada. O porém, ela só pode fazer isso uma vez por turno. Então, isso tira um pouquinho o brilho dela. Porém, ela não é uma personagem ruim. Não ache que a Boa Hancock, todo mundo critica, todo mundo fala mal dela, mas não acho que ela é uma personagem ruim. Se você teve lá, vamos dizer, entre aspas, o azar de tirar a Boa Hancock, e ela tá lá 4 estrelas, e o resto do seu time tá tudo 2, 3 estrelas. Usem a Boa Hancock no seu time. Usem ela de off-tank, bota ela na frente, porque ela vai funcionar. Se ela já tiver com as skills tudo funcionando, ela vai, com certeza ela vai ultar e vai controlar pelo menos um personagem inimigo. E o controle, você tirar um turno do inimigo é muito forte. Então a Boa Hancock tem sim seu brilho, se bem utilizada. Beleza? Uma coisa que você pode usar na Boa Hancock para melhorar essa precisão dela. Use a precisão, que é o hit. A chance de hit lá. Que a gente tem os equipamentos no jogo que dão o hit. Eu vou usar aqui, ó. Vou pegar de exemplo aqui o meu personagem. O Zoro, ele usa aqui, ó. As arminhas estão com o nome errado. A gente pode ver que a minha arminha é o verdinha de crit rate. Porém, a habilidade que ele dá é o hit rate. Esse hit rate é taxa de acerto, tá, galera? Esse hit rate funciona nas skills que precisam de chance de acerto e funciona contra as esquivas. Então, se você tem um hit rate, você aumenta mais a sua chance de acertar o alvo. Então, você usa a Boa Hancock, você tem que tentar usar equipamentos e runas que dão hit rate nela, tá? Desculpa. Vamos lá então para falar da última suporte do jogo, que é a nossa querida Nami, que também é outra personagem que é muito criticada. A Nami, como funciona a Nami? A Nami é uma personagem que ela vai funcionar com debuff e vai funcionar com... a Nami basicamente vai funcionar como debuff. Vamos ler as skills primeiro, que aí depois eu falo como você vai encaixar a Nami melhor na sua equipe. Primeira skill da Nami: ataque em área, todos os inimigos, e inflige 25% de chance, 25% de diminuição de cura e de efeitos de escudo. Isso é bem legal, tá, galera? Você já vai diminuir escudo e redução de dano através de coisas. Como basicamente todo mundo usa ou uma cura ou um escudo, ou até vezes os dois, e esse ataque da Nami em área, você diminuir isso, você já tá dando uma vantagem para sua equipe, tá? Primeira habilidade dela: quando ela entra na batalha, ela ganha 5 stacks de energia. Esse stack de energia diminui cada vez que ela toma um crítico. Quando a Nami tem esse stack de energia, acrescenta a redução de dano em 10% do time na linha de trás. Então, toda vez que começar um turno e ela tiver com esse stack de energia, ela vai diminuir a redução de dano da galera de trás em 10% por um turno. Ou seja, ela vai dar um buff de redução de dano para a galera de trás.
isso funciona enquanto ela tiver com esses stacks de energia, tá? E esse stack de energia só vai desaparecer se ela tomar dano crítico. Então, vamos lá, para a segunda skill dela. A segunda skill fala que quando ela usa a ult, ela reduz o dano inimigo em 9%. Como o ataque dela é em área, ela vai reduzir o dano de todo mundo em 9%. Então é igual eu falei, a Nami funciona com debuff e acaba funcionando com buff também, porque a primeira habilidade passiva dela vai dar um buff de redução de dano na sua equipe. Para sua equipe, a linha de trás vai tomar menos dano. Quando ela libera essa outra habilidade dela, quando ela ulta, além dela reduzir efeito de cura e escudo, ela vai reduzir o dano inimigo. E a última habilidade dela é, se ela tiver com mais de 80% do HP, ela vai ter um acréscimo de resistência de crítica em 100%. Ou seja, enquanto o HP da Nami tiver acima de 80%, ela não vai tomar dano crítico. Galera, isso é bem ok para as habilidades dela. O que acontece? A Nami também é uma off-tank. Também você vai querer deixar ela na frente. Ela vai funcionar como uma off-tank, ela vai estar ali para dar o debuff e dar o buff para sua equipe, redução de dano atrás. Você vai botar ela ali, ela vai tomar, enquanto o HP dela estiver acima de 80%, ela vai tomar dano, não importa a porcentagem de crítico que tem o inimigo, ele não vai conseguir acertar crítico nela, porque ela vai ter uma redução de crítico de 100%, a não ser se o inimigo tem 200% de crítico. Isso é muito difícil, a taxa de crítico geralmente não passa, no máximo que eu vi no jogo até agora é 110%. Se é 110%, se você tira esse 100%, o inimigo vai ter 10% de chance de acertar um crítico. Então é muito baixa a chance e isso não vai diminuir. Então o que acontece? A Nami, você vai querer ter a Nami ali para tomar o dano e reduzir o dano da equipe inimiga atrás. A Nami funciona bem, ela não é uma das melhores SSR, porém, entretanto, você tem que sabê-la usar. Ela não é uma personagem ruim, ela só é uma personagem que você vai ter que usar de maneira diferente. Ela não vai curar, ela não vai dar escudo. Ela vai te apoiar como? Reduzindo o dano inimigo. Você vai dar debuff no inimigo. A Nami encaixa muito bem com personagens que dão bônus de dano com buff e debuff. Nos personagens SSR a gente não tem muitos. Porém, se você tiver acesso a personagens UR, vão ter personagens UR que vão trabalhar com isso. Que vão ter bônus de dano se tiver com buff e vão ter bônus de dano se a equipe inimiga tiver debuff. Entendeu? Então a Nami não é uma personagem sucata, é uma personagem que em algumas equipes elas vão se encaixar. Galera, eu falei sobre todas as assistências de SSR. Eu queria fazer esse vídeo para explicar isso, porque, galera, nos personagens SSR não existe personagens inúteis. Todos os personagens fazem algo bom, porém eles dependem de equipe. Alguns personagens brilham em qualquer equipe, Urahara e Sailor Moon. Por isso, para mim, esses dois são os melhores SSR. Porém, todos os SSRs são bons, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre os atacantes. Eu devo fazer dividido, ainda não sei, sobre os atacantes em área e os atacantes single target, beleza? Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fui, valeu, tchau.